Hoje é um dia muito, mas muito triste mesmo, né, pessoal, para esse país, porque é complicado, é difícil você testemunhar, vivenciar, principalmente tudo isso que vem acontecendo no país ao longo dos últimos 12 anos, sem poder fazer nada, né? De boca fechada, porque nem a verdade você pode falar, ou pelo menos aquilo que você pensa de fato, por medo. E quando a coisa chega a esse ponto, é sinal inequívoco de que não é mais um Estado democrático de direito, né? Mas é justamente isso que eles dizem estar defendendo naquelas cerimônias que estão ocorrendo hoje em Brasília. Defesa da democracia, um ano depois do 8 de janeiro. Tanto não são que aquilo não tem nada a ver com aquilo que nós de fato fizemos, mas sim sobre aquilo que nos acusam justamente de termos feito. E nós não temos voz para contrapor essas acusações, muito menos sistema legal. Estamos muito próximos de nos tornarmos uma ditadura. Eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, algumas informações que, no mínimo, vão deixar vocês com a pulga atrás da orelha, tá? No final, eu tenho até um conselho para dar a todos vocês. Primeiro vamos falar a respeito do Antônio Cláudio Alves Ferreira, que é aquele vândalo, sim, vândalo, que derrubou e quebrou, né, aquele relógio antigo no dia das invasões. E ele que é chamado até hoje de bolsonarista, né? O golpista bolsonarista que derrubou o relógio, que agora foi enviado à Suíça, se tornou um símbolo do bolsonarismo. Aí eu pergunto aqui para vocês, o Antônio Cláudio é bolsonarista? Ou ele simplesmente deu azar de ser pego ao contrário de outros que conseguiram fugir, né, escapar pela tangente naquele dia? Vamos dar uma olhada aqui na ficha corrida do Antônio? Quando ele foi apreendido em 2023, né, ele tinha 30 anos de idade, agora já está com 31. E tinha uma extensa ficha corrida na justiça. Ainda respondia a uma ação no Tribunal de Justiça de Goiás por receptação de um carro roubado. De acordo com os registros, aos quais o Globo teve acesso, Antônio Cláudio chegou a ser preso em flagrante pelo crime em novembro de 2014. Além da acusação de receptação, Antônio Cláudio respondeu a outros 3 processos que já foram arquivados pela Justiça goiana. Justiça. Em um deles, também chegou a ser preso em 2017 sob acusação inicial de tráfico de drogas, mas que depois foi considerada como porte, por conta da quantidade, né, pessoal? Por conta da quantidade. O mecânico já havia sido autuado anteriormente por porte de drogas em novembro de 2014, quando assinou o termo circunstanciado no primeiro Juizado Especial Cível e Criminal da cidade. Na decisão, contudo, o juiz responsável pelo caso considerou se tratar de consumo próprio, não havendo nenhuma indicação que houvesse dano ou perigo concreto a bem jurídico de terceiros, não havendo que se falar na proteção da saúde pública. Sinceramente, até hoje eu não sabia que isso era uma exigência, né? Você é pego com drogas, mas não oferece ameaça, né, à saúde pública, então não, vamos liberar aí. Né? Quando a gente fala da justiça aqui, reclamam. Dizem que nós estamos atacando a justiça. Agora eu acho, né, esse é um belo exemplo, que a justiça está atacando a sociedade. Se a justiça tivesse feito o seu papel, que era prender esse marginal, ele não estaria nas invasões. Vejam só, mas eu acho que a esquerda nem quer isso, né? Porque a narrativa serviu demais. Aquela imagem ali dele derrubando o relógio foi muito impactante. Né? Agora, eu acho esquisito, não sei se vocês concordam comigo, uma pessoa que já foi presa por receptação de carro roubado, preso em flagrante, né? Com drogas também, acusado de tráfico de drogas, ser bolsonarista. Apoiar uma pessoa que é contra tudo isso. É contra a liberação de drogas, é contra o tráfico, é contra o roubo, não considera que isso seja, que ele seja uma vítima da sociedade ou que esteja fazendo isso para tomar uma cervejinha. Pelo Bolsonaro, ele estaria preso. Mas não, ele está solto. A impunidade é que faz a diferença no Brasil. É que faz com que esse país seja tão errado. Acepção da palavra, realmente. Então, para mim é difícil acreditar nisso. Que essa pessoa, com essa ficha criminal, né, com todos esses delitos aí, possa apoiar uma pessoa que é contra tudo isso. Ele ficou em silêncio quando foi depor. Não falou nada. Então a gente até hoje não sabe o que o Antônio tem a dizer a respeito do que aconteceu e a respeito de suas preferências político-ideológicas. Por exemplo, Fantástico nunca entrevistou ele. Se ele ficou em silêncio
quando foi depor, o que o Antônio disse, o que nós sabemos a respeito do Antônio, o que a justiça sabe a respeito dele. Nada, né? Então, absoluta falta de transparência. O que eu vou trazer para vocês aqui agora primeiro, é uma imagem de um comício do Lula que aconteceu em 2022. Vejam bem, eu não estou afirmando que esta pessoa é o Antônio, ao mesmo tempo em que eu não estou descartando a possibilidade de ser a mesma pessoa. Eu vou trazer a imagem para vocês, nós vamos comparar e vocês chegam às suas próprias conclusões. Aí está a foto, pessoal. Vocês podem ver ali o Lula, né, ao centro. Essa imagem está disponível no Sputnik Brasil, que é um site, né, dos isentões, né? Não diria que é um site de direita, não. É site dos isentões. E eu ampliei aí para vocês, dei um zoom nesta pessoa que estava presente nesse comício, com um boné do MST, e agora eu vou colocar essa imagem ao lado da imagem do Antônio Cláudio Alves Ferreira. São várias as semelhanças, né? O tom de pele, a barbichinha não muito fechada, a boca muito parecida, as orelhas bem semelhantes, mas é como eu disse aqui, não dá para afirmar que são a mesma pessoa, mas que existe ali uma semelhança muito grande, eu acho que é inegável, né? Vocês sabem dizer se isso foi apurado? Se alguém procurou saber sobre isso aí? Eu achei muito estranho também, por exemplo, ele não ter sido convocado para depor na CPMI. Ele não depôs na CPMI. É tudo muito nebuloso, né, pessoal? É tudo meio difícil. E vamos parar por aqui. Mas vocês viram as fotos, viram as informações a respeito do passado do Antônio, e aí, como eu disse aqui, vocês chegam às suas próprias conclusões. Agora vamos falar a respeito da declaração da Simone Tebet, que era tida como direita moderada por muita gente, né? Muita gente votou na Simone Tebet porque odiava o PT, mas não queria votar no Bolsonaro. Aí chega no segundo turno, votaram no PT ou votaram nulo, né? Fizeram campanha pelo voto nulo ou voto lulo. E a direita moderada, né, personificada aí na Simone Tebet, disse o seguinte: os inimigos da democracia foram derrotados, mas não foram eliminados ainda. Vamos repetir aqui. A Simone Tebet disse que os inimigos da democracia, nós, da direita, né, fomos derrotados, mas não fomos eliminados. Eu não entendi. O que será que ela quis dizer com eliminados? Não parece uma frase, né, um vocabulário que seria mais afeito ali a uma ditadura? Vocês não acham, não? Por que eliminar o seu adversário político? A ideologia que você não respeita, os teus adversários. Eliminar? Eu acho que ela podia ter parado no derrotar. É um direito dela dizer que nós somos inimigos da democracia. Ela pode falar isso. Nós não podemos falar que ela é a verdadeira inimiga da democracia, mas ela pode falar da gente. Mas dizer que vai eliminar os inimigos da democracia, isso não soa bem, né? O que eu tenho para dizer aqui para vocês, pessoal, o conselho que eu falei que daria mais pro final do vídeo é o seguinte: eu não quero aterrorizar ninguém, eu não quero deixar ninguém desesperado agora. Por via das dúvidas, quem puder deixar o país, quem puder sair do Brasil e ir para outro lugar, que o faça o quanto antes. Se organize, tente e vá de maneira legal, não de maneira ilegal. Porque eu não tenho motivo nenhum para acreditar, por exemplo, que em 2026 nós teremos eleições. O próprio Lula já deu sinais de que esse é o objetivo dele, né? Inclusive se utilizando de ditaduras. Por que eu não posso ficar aqui para sempre? Né? O que vocês acham de eu ficar aqui para sempre? Na minha opinião, está tudo se formando para realmente isso aí se concretizar. E aquelas previsões todas que a gente fez anteriormente, se confirmarem. O Brasil se transformar em uma Venezuela. Só não vai se transformar numa Venezuela de fato porque alguém precisa sustentar a Venezuela de fato. É por isso que eles precisam ter ali um verniz de democracia. Precisam da tua força de trabalho para poder bancar tudo isso aí. A única coisa que falta nesse momento, se é que falta, é o apoio incondicional das Forças Armadas. Eu não duvido que ele tenha apoio da cúpula do Exército, por exemplo.
duvido muito que ele tenha um apoio orgânico da parte de baixo, né, do coronelado para baixo, que 90% é contra isso, mas será que eles têm força para impedir que isso se concretize? Eu, sinceramente, acho que não. Não só força no sentido, né, subjetivo, mas até no sentido objetivo mesmo. Eu acho que são pessoas fracas que não estão dispostas a salvar o país caso isso venha a acontecer. Vejam bem, caso isso venha a acontecer. O que eu vi hoje em Brasília foi assustador. A fala do Barroso foi realmente preocupante. E a maneira como ele fala aquilo ali é aterrorizante. Porque ele sabe que nada daquilo é verdade. Ele sabe disso. Mas ele quer te convencer disso. Ele quer chegar ao ponto em que, caso ele não te convença, você seja obrigado a acreditar. E eu não preciso inventar isso, porque ele já falou abertamente sobre essa regulação. Uma pessoa que disse que Cesare Battisti era inocente. Uma pessoa que disse que João de Deus era legal. Uma pessoa que disse que a Venezuela era uma ditadura conservadora de direita. E disse também que, caso o voto impresso fosse aprovado, o eleitor sairia da cabine com o papel na mão. É essa pessoa que diz que mentir deveria voltar a ser errado. E disse isso ao lado do pai da mentira. Esse conjunto de fatos, pessoal, é que me faz acreditar que realmente nós estamos caminhando em uma direção perigosa e, se eles alcançarem esse destino, irreversível. A gente não pode desistir. Mas é como eu disse, muitas vezes é melhor você tentar fazer alguma coisa lá de fora do que correr riscos desnecessários aqui dentro. Um forte abraço, a gente se vê por aí.